Imagina dedicar, tipo, 20 anos da sua vida para construir um laboratório de ponta, conseguir equipamentos caríssimos, publicar nas melhores revistas científicas do planeta e até colocar produtos inovadores no mercado. Aí o cronômetro do seu financiamento simplesmente zera. Uhum, zera completamente. Pois é, o governo vira e diz: Ah, excelente trabalho, agora volta para a estaca zero e concorre com outras 15 mil pessoas para manter o seu laboratório aberto. É loucura. É um choque de realidade, né? Total. E é por isso que hoje a gente vai mergulhar na realidade nua, crua e, olha, nada romântica de como a ciência é verdadeiramente financiada e avaliada no Brasil. Sejam muito bem-vindos aqui, acompanhem a nossa imersão de hoje. E esse cenário que você descreveu desfaz completamente aquela imagem super reconfortante, sabe? Do cientista isolado tendo momentos de eureka em um vácuo de genialidade. Aquele estereótipo do jaleco branco no porão, né? Exato. O que a gente tem na prática é um ecossistema muito complexo, altamente competitivo e que exige muito mais do que apenas intelecto. A gente está falando da busca pelo que muitos consideram o santo graal do mundo acadêmico brasileiro, que é a Bolsa de Produtividade do CNPq. O famoso PQ. Isso. E a missão da nossa imersão hoje, o que a gente vai tentar extrair aqui, é o caminho das pedras. Sabe, como alguém sobrevive a um sistema que parece, de certa forma, desenhado para filtrar e eliminar constantemente os seus participantes. Para responder a isso, a gente tem em mãos um material de base simplesmente extraordinário. É um relato muito franco, super detalhado, de uma pesquisadora com 17 anos de experiência ininterrupta como bolsista. E não só isso, ela também atua no Comitê de Assessoramento de Biotecnologia do CNPq. Ou seja, é alguém que está dos dois lados do balcão. Exatamente. É alguém que escreve os projetos suando frio, mas que também senta na cadeira de quem avalia o suor alheio. E o que esse relato entrega não é tipo um manualzinho de regras. É a anatomia de um campo de batalha. E o mais valioso desse material é revelar os mecanismos que ficam ali ocultos, porque não é só entender o que é exigido no papel, mas compreender o porquê dessas exigências, sabe? Decifrar as entrelinhas, né? Exato. É entender os critérios reais de qualidade, o peso do impacto social da pesquisa e aquelas estratégias estruturais que muita gente ignora, mas que são necessárias para chegar e se manter no topo. Ok, vamos desempacotar isso. Porque a trajetória natural de quem entra nesse mundo parece meio óbvia no começo. A pessoa faz graduação, mestrado, doutorado, mantém ali uma coerência na área de atuação, faz uns intercâmbios. O básico bem feito. Isso, o básico. Mas o material aponta que o primeiro grande obstáculo, o momento em que muita gente brilhante simplesmente fica pelo caminho, não é a falta de capacidade científica, Não mesmo. é o choque com a gestão burocrática. E aí eu te pergunto, como assim gestão? Então, essa transição para gestão é um ponto de estrangulamento fortíssimo. É quando o pesquisador precisa, querendo ou não, sair da bancada do laboratório e ir para a mesa do escritório lidar com a administração da universidade. E isso me parece um contrassenso gigantesco. Pensa aqui comigo. É como ter um chefe de cozinha super renomado, tipo Estrelas Michelin, que de repente é obrigado a parar de cozinhar para consertar o encanamento do restaurante. E fechar a folha de pagamento ainda por cima. Exato. E aí é óbvio que ele vai cozinhar menos pratos. Se um pesquisador assume a coordenação de um programa de pós-graduação ou a chefia de um departamento, a produção intelectual dele vai despencar. Como é que o sistema, que exige produtividade altíssima o tempo todo, lida com essa queda que a própria instituição provocou? Olha, essa é uma engrenagem fascinante da nossa avaliação. A gente poderia supor que o CNPq iria penalizar essa queda de artigos, né? Mas acontece o oposto. Os comitês julgadores valorizam imensamente essa etapa. Espera, eles valorizam a queda na produção? Eles valorizam o motivo da queda, porque esses comitês são formados por pares, por pessoas que vivem a mesma realidade. Eles entendem perfeitamente que, seguindo a sua analogia, se o chefe não consertar o encanamento, a cozinha inteira inunda. Ah, faz sentido. Assumir cargos de gestão, formar redes de colaboração interdisciplinares, tudo isso conta pontos essenciais. O pesquisador é avaliado super positivamente pelo sacrifício pessoal em prol da instituição. É meio que mostrar que ele não é um pesquisador egoísta, né? Focado só no próprio látis. Exatamente, mostra que ele é um construtor do sistema.
E o texto da nossa fonte traz um destaque prático muito bom sobre isso, lá da Universidade Católica de Pernambuco, a Unicap. Ah, sim, a história do subsolo. Isso, ela conta que há 26 anos simplesmente não existia pesquisa lá. Ela teve que ser pioneira. Começou a iniciação científica na Universidade Federal, orientada por professoras que já eram gigantes, como a professora Galba e a professora Helen Cury, que era uma referência em física nuclear. E quando ela voltou para a Unicap, teve que montar os primeiros laboratórios literalmente do zero, no subsolo. E é essa a diferença fundamental entre você habitar um ambiente de pesquisa que já está pronto, com ar-condicionado e equipamento, e construir o ambiente, né? Totalmente. Os comitês olham para isso. Orientar um aluno onde já existe um laboratório de ponta é fácil, é esperado. Agora, captar recursos para erguer paredes, comprar a primeira centrífuga, criar a cultura científica onde não tinha nada, isso é liderança acadêmica. O sistema premia quem constrói o telhado, para que os outros possam pesquisar embaixo. Mas, digamos que o telhado já está lá, bonitinho. A gestão está rodando. O foco inevitavelmente muda para o que sai desse laboratório, que são as publicações. Aí entramos no labirinto. Pois é, e ler sobre as regras de publicação acadêmica atual me deu vertigem. O texto fala de uma métrica brasileira, chamada Qualis, que meio que dita o prestígio das revistas, certo? Certo, o famoso Qualis. E tem um caso lá que é puro caos. A fonte relata que um periódico internacional super renomado, onde todo mundo queria publicar, estava no topo nível A2. Aí, de repente, virou o ciclo de avaliação e a revista despencou para o nível C. Um nível que praticamente não conta ponto nenhum. Exato. Imagina você, pesquisador, passar 2 anos fazendo um experimento, conseguir publicar numa revista supostamente incrível e a regra mudar no meio do jogo. Parece uma roleta russa institucional. Aí eu fico pensando para o pessoal que está ouvindo, qual é o dilema aqui? É melhor escolher uma editora robusta, que demora um ano para avaliar e correr o risco de rejeição, ou uma que publica em 2 meses e torcer para o Qualis não cair? O que é fascinante aqui é que o sistema percebeu essa roleta russa. É um nível de incerteza brutal, e os comitês de assessoramento mais maduros já estão olhando muito além do Qualis bruto. Ah, graças a Deus. E para onde eles estão olhando? Eles estão cruzando dados globais. Eles olham para bases como a Scopus, a Web of Science, e usam métricas mais complexas, tipo o índice H. A regularidade de publicações de impacto importa muito mais hoje do que ter picos de publicação seguidos por anos de silêncio. Mas espera aí, vamos destrinchar esse índice H. Porque o pessoal joga isso nas conversas como se fosse, sei lá, a coisa mais óbvia do mundo. Pelo que eu entendi do material, não é só um somatório de citações, né? Não, de forma alguma. O índice H é tipo uma interseção matemática entre o quanto você publica e o impacto que isso gera. Dá um exemplo prático para a gente visualizar. Tá, penso assim. Se um pesquisador tem um índice H igual a 10, não significa que ele publicou 10 artigos, nem que ele teve 10 citações no total. Significa que, de toda a carreira dele, ele tem pelo menos 10 artigos que foram citados, no mínimo, 10 vezes cada um. Ah, entendi. Então exige as duas coisas. Em penalizar aquele que publicou um único artigo genial há 15 anos e nunca mais fez nada. Você precisa de volume e consistência no impacto. Consistência. Mas olha, isso não cria uma armadilha meio injusta? Porque pensa num pesquisador que estuda um problema muito nosso, muito regional do Brasil. Sei lá, uma praga agrícola específica da caatinga. Ele nunca vai ter o mesmo volume global de citações do que um cara em São Paulo publicando sobre inteligência artificial que o mundo todo lê. Essa é uma das críticas mais fortes ao sistema. E como o comitê equilibra isso? Um índice matemático contra o interesse regional. Aí entra a importância da avaliação humana por pares. O comitê não roda um algoritmo e dá a bolsa para o maior número, simplesmente. Eles avaliam a inserção do pesquisador dentro daquela especificidade. A régua muda. Isso, a régua é calibrada pelo próprio comitê da área. Você não compara o índice H de um geneticista com o de um sociólogo ou de um zoólogo especializado num bioma único. Mas, e aqui tem um mais importante, o pesquisador regional ainda precisa provar que a ciência dele é rigorosa o suficiente para ser validada fora da bolha. Não dá para ser tão paroquial a ponto de ignorar o rigor, né? Perfeito. O método tem que ser global, mesmo que o objeto de estudo seja local. Certo. E para gerar todos esses dados, artigos e manter esse índice H alto,
O pesquisador precisa de braços, ele não trabalha sozinho. Ele precisa de alunos de mestrado, de doutorado, e é aqui que o material traz um ponto de inflexão que, na boa, beira a tragédia. A crise dos egressos. Exatamente. A avaliação do CNPq exige que você forme recursos humanos. Quanto mais alunos você orienta e forma, mais pontos você ganha na sua avaliação para a bolsa. Só que a gente está formando doutores para irem para onde? Para o desemprego. É o grande paradoxo do crescimento da pós-graduação no Brasil, e a avaliação moderna, os avaliadores já sacaram essa falha. O comitê não quer mais saber só quantos diplomas você assinou. Eles querem saber para onde esses ex-alunos foram. Eles rastreiam os alunos. Rastreiam. Eles perguntam, olha, seus egressos estão trabalhando na área? Eles estão dando aula? Estão na indústria? O problema, o dilema super dramático, é que as universidades brasileiras não têm mais orçamento ou capacidade física para absorver essa quantidade gigante de doutores que se formam todo ano. É uma matemática cruel, cara. O sistema obriga o pesquisador sênior a formar novos cientistas, para ele não perder a bolsa. Mas o país não tem vaga para esses novos cientistas. O texto cita algumas tentativas de mitigar isso, né? Sim, editais de fixação de jovens pesquisadores, bolsas de pós-doutorado empresarial, mas a gente sabe que ainda é insuficiente. É colocar um band-aid numa fratura exposta. O sucesso do orientador está amarrado ao sucesso dos alunos no mercado, mas o mercado acadêmico está saturado. E se a universidade não absorve, para onde esse pessoal corre? A solução natural, forçada até, é olhar para a indústria, para a inovação tecnológica. E é por isso que os critérios mudaram tanto para dar um peso enorme para a produção tecnológica e patentes. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque quando a gente ouve inovação na universidade, a primeira palavra que grita na mente é patente, né? Todo mundo quer registrar uma patente. Virou uma obsessão. E o texto revela que isso virou uma doença sistêmica. Tem uma corrida maluca, muitas vezes só porque os programas de pós-graduação botaram uma regra dizendo que, para o aluno defender a tese, ele tem que publicar um artigo ou depositar uma patente. E adivinha o que é mais rápido? É muito mais rápido protocolar uma papelada no INPI do que passar um ano sendo avaliado por uma revista gringa. E aí a fonte usa uma metáfora que eu achei fantástica. Depositar uma patente sem ter potencial de mercado é como registrar a receita de um bolo de areia no cartório. O bolo de areia é a melhor definição para isso. Né? Você tem o documento, tem o selo oficial, tá lá no seu currículo, mas ninguém vai querer comprar, ninguém vai querer licenciar e muito menos comer esse bolo. Outra, o que vale na avaliação não é mais o papel do depósito da patente, é a transferência dessa tecnologia para o setor produtivo. Então eles querem saber se a empresa adotou a ideia. Exato. Gerou royalties. Resolveu um problema real da indústria. A avaliação hoje premia muito mais o novo perfil do pesquisador empreendedor, aquele que tem participação em startups, em spin-offs. E existe até uma alternativa dentro do próprio CNPq para esse perfil mais mão na massa, não existe? Sim, a Bolsa DT, que é a Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora. Ela tem o mesmo peso da Bolsa PQ tradicional, mas é voltada justamente para quem atua com inovação. É perfeita para pesquisadores e institutos que às vezes nem têm programa de pós-graduação formal, mas que estão resolvendo gargalos reais da indústria. E aliado a isso, o texto traz um outro fator de peso para diferenciar um projeto caseiro de um projeto global, que é a internacionalização. E ele cita um caso muito prático lá da Unicap. A engenharia da complexidade. Isso, uma parceria fortíssima com o ISCAN da França. E pelo que a gente vê no relato, não é só mandar um aluno brasileiro passar 6 meses passeando em Paris. É trazer recurso e fluxo de alunos de lá para cá também. Isso diferencia muito o currículo na hora da avaliação, né? Muda o patamar do projeto, mostra que o que você está produzindo tem relevância global e capacidade de captar dinheiro fora do país. E quando a gente junta tudo isso, gestão, impacto de publicação, alunos empregados, inovação e internacionalização, a gente chega na hora da verdade. É, a hora de mandar o projeto e torcer. E a gente precisa falar dos números dessa concorrência porque eles são assustadores. Quem nos escuta tem que ter noção da escala. Vamos aos números. São 49 comitês de assessoramento no CNPq, 362 membros julgadores lendo milhares de páginas. Só para 2025, foram mais de 15 mil propostas enviadas. E a gente tem, no Brasil todo, cerca de 18 mil bolsas vigentes, juntando todos os níveis. E tem um detalhe que o texto grifa muito forte.
a disparidade geográfica. Fortíssima. Tem uma concentração absurda no eixo sul-sudeste. A fonte até faz um apelo para os pesquisadores do Nordeste se encorajarem mais a aplicar, para quebrar um pouco dessa síndrome de vira-lata, que às vezes trava o envio de bons projetos. E para tentar organizar essa multidão de pesquisadores, o sistema divide os bolsistas em níveis, né? O CNPq simplificou essa nomenclatura recentemente, o que ajudou a democratizar um pouco o entendimento. Como é que funciona essa escada dos níveis hoje? Funciona assim. A porta de entrada é o nível C. É o novato. Isso, é o doutor jovem com uma produção regular, mas que ainda está consolidando o laboratório e os primeiros orientandos. Depois, você sobe para o nível B, que é o patamar intermediário. Aqui, o pesquisador já tem maturidade, já está formando gente de forma consistente. E o topo? O topo é o nível A. É para pesquisadores de destaque indiscutível, alta consolidação, liderança nacional e internacional. E, acima disso, tem uma categoria meio que à parte, que é o Sênior, o PQSR. O Olimpo. O Olimpo é exclusivo para quem já tem bolsa de produtividade há mais de 20 anos, ininterruptos. 20 anos na pressão. E aí, falando nessa pressão, o material quebra uma expectativa que, para mim, foi a parte mais chocante. A gente pensa, pô, o cara chegou no nível A. O que ele ganha? Uma fortuna na conta pessoal? Nem de longe. O valor que vai para a conta da pessoa é baixo. É quase simbólico frente ao trabalho. O real trunfo é o que eles chamam de taxa de bancada, né? Que é um dinheiro extra focado no projeto para comprar uma passagem urgente para um congresso, comprar reagente, um livro, sem ter que passar por uma licitação que demora 8 meses. É a verba da autonomia. Mas e aqui é o pulo do gato. Imagina que você ganha a bolsa, faz um trabalho incrível de 3 anos e o prazo acaba. Você só assina um papelzinho de renovação e continua, certo? Errado. Completamente errado. É bizarro, não existe renovação? Quando o prazo acaba, o pesquisador, mesmo que seja um gênio consagrado, volta para a estaca zero e concorre com todo aquele mar de 15 mil pessoas de novo, apresentando um projeto totalmente novo. Por que fazer isso? Se conectarmos isso ao cenário maior, faz todo sentido. O CNPq faz isso para garantir que o fomento, que é um dinheiro finito e escasso do governo, fique apenas nas mãos de pesquisadores ativamente produtivos. Para ninguém sentar nos louros do passado. Exato, eles querem forçar o pessoal a pensar fora da caixa o tempo todo. Não basta você ter um projeto super bem escrito, a pesquisa tem que propor um avanço real. Se você tentar submeter mais do mesmo só para manter a luz do laboratório acesa, você perde a bolsa para um jovem pesquisador nível C que trouxe uma ideia disruptiva. É um sistema de filtro brutal. Então, o que tudo isso significa, né? Se a gente fosse resumir a fórmula do sucesso revelada pela nossa fonte, para quem está ouvindo a gente e pensando em entrar nessa selva? A síntese é quantidade, qualidade, impacto e regularidade. Não é uma bolsa de iniciação onde você ganha para aprender. É o reconhecimento de uma excelência contínua e incansável. E para fechar nossa análise, eu acho que o que fica mais evidente é que esse sistema não quer mais aquele intelectual isolado. De jeito nenhum. O modelo agora é o pesquisador-gestor-empreendedor. É um polvo com vários braços. E isso me deixa com uma provocação para quem está acompanhando a gente refletir. Manda. À medida que as agências de fomento exigem cada vez mais que os pesquisadores sejam criadores de startups, gestores de inovação, captadores de recursos internacionais, será que o modelo tradicional do cientista recluso no laboratório, focado só na ciência pura, está com os dias contados? Nossa, é uma excelente reflexão para a gente deixar no ar. Uma mudança de paradigma completa, né? Bom, eu queria agradecer demais a companhia e a atenção de todo mundo que acompanhou essa imersão profunda nos bastidores da ciência brasileira hoje. Foi incrível destrinchar tudo isso. Com certeza, pessoal. Continuem curiosos, fiquem com essa provocação na cabeça e a gente se encontra na próxima exploração intelectual. Até mais!